Sidonia. Fascínio, descobertas e enigmas. As construções de Sidônia. Conspirações, verdades e mitos. Interpretações alternativas consideram Sidônia um complexo arqueológico alienígena. Pesquisadores independentes, como Richard C. Hoagland, argumentam que a face de Marte e as formações próximas, especialmente a pirâmide D e M, apresentam proporções matemáticas, simetrias e alinhamentos astronômicos semelhantes aos encontrados nas pirâmides de Gizé, no Egito. O matemático Errol Torum, colaborador de Hoagland, chegou a propor que tais estruturas obedeceriam a princípios da geometria tetraédrica, relacionando a latitude de Sidônia, 40,8 graus norte, à latitude de Gizé, 30 graus norte. Para esses autores, as semelhanças indicariam um planejamento deliberado, supostamente obra de uma antiga civilização. Segundo essa linha de pensamento, a face de Marte, a pirâmide D e M e o chamado complexo da cidade formariam um conjunto arquitetônico planejado, com alinhamentos geométricos e proporções matemáticas complexas, semelhantes à geometria sagrada encontrada nas construções egípcias. Esses estudiosos alegam que tais correlações não podem ser meramente coincidência e apontam para uma ligação simbólica e astronômica entre Marte e a Terra, baseada na constelação de Órion. Teóricos como Hoagland sugerem que tanto as pirâmides egípcias quanto as estruturas marcianas teriam sido criadas por uma mesma cultura, possivelmente originária de outro planeta, como o mítico Maldek ou o também mítico planeta Nibiru da obra O 12º Planeta de Zecharia Sitchin, que aponta o planeta Marte como tendo uma base dos Anunnakis que servia como entreposto para armazenamento e envio do ouro da Terra para Nibiru. À primeira vista, as estruturas parecem ser apenas um amontoado de montanhas, crateras e escarpas. Mas, aos poucos, porém, com uma análise mais detalhada, elas se mostram organizadas e estruturadas de forma muito inteligente para ser o resultado de processos aleatórios naturais. Embora a escala seja maior, parece do mesmo modo com alguns sítios arqueológicos na Terra quando fotografados de 1000 milhas acima deles. Quanto mais se examina, o que fica mais aparente é que realmente poderia se tratar de um enorme conjunto ou complexo de monumentos em ruínas na superfície de Marte. A ideia de que a aparência artificial não passa de má interpretação devido ao jogo de luz e sombras da imagem começou a ser contestada a sério só quando Vincent Di Pietro, um cientista da computação e antigo consultor da NASA, descobriu outra imagem do rosto no quadro 70A13. Esta segunda imagem, que havia sido tomada 35 dias marcianos depois da primeira foto e sob diferentes condições de iluminação, tornou possível exibições comparativas e medidas detalhadas da face, confirmando as suas proporções antropomórficas. A pirâmide conhecida como D e M, em homenagem ao pesquisador Di Pietro e seu colega Gregory Molenaar, tem 5 lados e está a cerca de 10 milhas da face e, como a Grande Pirâmide do Egito, está praticamente alinhada no sentido norte-sul ao eixo de rotação do planeta. Seu lado mais curto é 1 milha, o seu eixo longitudinal se estende a quase 2 quilômetros e tem meia milha de altura. Sobre a proximidade do rosto e a pirâmide D e M, o pesquisador americano Richard Hoagland faz uma pergunta incisiva. Quais são as probabilidades de se encontrar 2 monumentos semelhantes aos terrestres, como monumentos em um planeta alienígena e, essencialmente, no mesmo local e disposição? Em termos de latitude e longitude da Terra e de Marte, as localizações das construções, principalmente das pirâmides, são no mesmo local em ambos os planetas. O Dr. Richard Hoagland fez o seu próprio estudo detalhado do quadro 35A72 e identificou adicionalmente características artificiais nos objetos.
cidadela tem uma estrutura chamada de fortaleza, com suas duas distintivas bordas retas, um arranjo notavelmente retilíneo de estruturas maciças intercaladas com várias pirâmides menores, e a Praça da Cidade, que é um agrupamento de 4 montes centrada em um montículo. Roglan também aponta outro fato impressionante sobre a cidadela. Estas estruturas parecem ter sido instaladas de forma a que os habitantes teriam uma perfeita e quase cerimonial vista da face, o que aumenta a impressão de um grande centro ritual encoberto sob a poeira dos milênios. Na Terra, uma característica marcante das pirâmides de Gizé no Egito é a maneira em que estão integrados em um grande plano arquitetônico, com base em dados matemáticos e astronômicos. Não há evidência de que as pirâmides eram usadas como túmulos. O que é certo é que os 2 túneis estreitos que emanam do interior da Grande Pirâmide foram direcionados para 2 estrelas específicas, Zeta Orionis, uma das 3 estrelas do cinturão de Órion, e para Sirius, na constelação de Canis Maior. É certo, também, que os principais monumentos de Gizé formam um mapa preciso terrestre das 3 estrelas do cinturão de Órion, como essas constelações apareciam em 10.500 a.C., que poderia ter sido observado no céu da planície de Gizé. Mas, nessa data, os moradores da região não poderiam ter tido a capacidade técnica para realizar tais obras monumentais como a Esfinge e as pirâmides. Em resumo, esta é a base que outros estudiosos usam para se contrapor à teoria da NASA sobre a formação natural destas estruturas.